Boa tarde, galerinha do terceiro ano B. Aqui é a Tia Elô falando. Boa tarde, galerinha do terceiro ano A. Aqui é a tia Bianca falando. E vamos para mais uma aula, né? Hoje de história, sobre os documentos históricos, certo? Vamos saber o que são os documentos históricos, a serventia, a utilização dos documentos, certo? Então, o que são esses documentos históricos, né? Ou as fontes históricas? São todos os materiais que podem ajudar na pesquisa de um historiador. Esses documentos contêm informações sobre um determinado assunto ou pessoa. Então, né, toda fonte, todo documento, seja ele escrito, visual, ele pode nos dar informações sobre um local, um assunto, uma pessoa, né? E são documentos que já foram passados, né? Que contam alguma história ou alguma informação, não é isso? Lembra quando a gente estudou sobre memória, né? Que a memória tem memória histórica, né? Elas servem para nos dar informações sobre o que já aconteceu. Então, o documento histórico, né? O historiador, que é a pessoa que estuda história, né? Ele vai pesquisar através dessas fontes, fontes passadas, documentos passados. Isso mesmo, galerinha. Esses documentos históricos que a tia Bianca explicou agora o conceito, também podem ser chamados de fontes históricas. Tá? Então, tanto faz a gente chamar documento histórico ou fonte histórica, tá bom? Então, ó, a gente tem alguns tipos desses documentos ou dessas fontes. O primeiro tipo que as tias trouxeram aqui é escritas, tá? Então, nós temos fontes escritas, que são livros, documentos, cartas, jornais, revistas. Podem ser muito antigos ou podem ser também um pouquinho atuais, né? A gente acha que às vezes tudo que é de história tem que ser muito velho, mas não, tá, gente? O que passou ontem, né? O que aconteceu ontem já é passado e é história, tá? Então é o seguinte, nós temos aqui dois exemplos. O primeiro é escrita egípcia antiga. Olha que legal, quanta coisa a gente pode descobrir, né? O historiador pode descobrir, a gente que está estudando história aqui, a partir dessa imagem de escrita egípcia. Os egípcios, né, que foram uma civilização muito antiga, eles foram um dos primeiros a pensarem a escrita de uma forma bem organizadinha, tá? Porque antes não tinha essa escrita do jeito que a gente conhece hoje. Aí eles foram organizando, foram fazendo desenhos, até mais tarde outros povos chegarem nas letras, né, que a gente tem hoje, tá bom? Então, cada desenho desse poderia significar uma palavra, uma frase, ou só uma letra mesmo, tá? Olha que interessante, né? Quanta coisa a gente descobre a partir disso. E aqui do lado direito, nessa imagem, nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha. Lembram quando a gente estudou história, que os portugueses chegaram ao Brasil, que uma das embarcações veio Pero Vaz de Caminha e ele ficou responsável por escrever uma carta e enviar ao rei de Portugal tudo que eles tinham achado aqui no Brasil, tá? Então, essa carta é um documento histórico, porque ela conta tudo que eles encontraram aqui no Brasil naquela época, né? É um documento, está lá registrado, tá bom? Bem legal, né, gente? Isso, então, outro tipo de fonte histórica ou documento histórico são os iconográficas, né? As fontes iconográficas ou visuais, que são elas gravuras, os desenhos, as pinturas rupestres, fotografias e charges, né? Aqui do lado esquerdo, né, nessa imagem, nós temos uma pintura rupestre aqui do Brasil, certo? Então, essa pintura ela vai contar a história de algum fato, de algum tempo, do local onde ela foi achada, certo? E do lado direito tem a fotografia de Dom Pedro II. Então, a gente consegue ver quem foi Dom Pedro II a partir da fotografia, não é? Pode dar uma pesquisada nele. E a partir da fotografia, do ano que foi tirado, a gente pode ver também as roupas que ele usava, o estilo, né? O cabelo, a barba muito grande. Então, essas fontes servem para nos dar informação,
certo? Informações sobre um local, ó, como eu falei lá no início, ou sobre uma pessoa. O outro tipo, gente, de fonte histórica que a gente tem são as fontes históricas orais. Orais vem da fala, tá? Então, tudo que a gente participar oralmente, então é participar falando, tá? Então, as fontes históricas orais são aquelas que os pesquisadores, os historiadores estudam a partir da fala de alguma pessoa. Então, ó, depoimentos, relatos orais, né, que são relatos falados, histórias tradicionais. Então, por exemplo, os contos, né? Por mais que seja ficção, que tem gente que não acredita, mas tem coisa ali, uma coisa ou outra que é verdade, né? Que alguém viveu, que alguém soube. Então, de certa forma, a gente está aprendendo ali, tem uma história naquilo. Então, depoimentos. Aqui nessa imagem, nós vemos uma entrevista com indígenas brasileiros. Então, provavelmente o repórter está colhendo informações sobre as tribos, né, indígenas brasileiras, né, sobre o que eles sabem em relação a essa cultura. Então, olha que legal, né? Também é uma fonte histórica. Né? Vocês imaginariam que a fala também pode ser uma fonte histórica? Que interessante, né, gente? Muito interessante, né? Essa parte do oral é bastante interessante. Né? Porque nós falamos imagens e documentos, a gente consegue obter informações. Então, também existe o tipo de fonte histórica audiovisuais, né? Que são os filmes, as músicas, os vídeos e etc. Aqui do lado nós temos o filme documentário sobre Malala, que a gente viu a história dela na sexta-feira passada, a gente fez a leitura compartilhada, não é isso? Terceiro ano A, foi muito bom, muitas crianças gostaram muito, não é isso? A gente comentou bastante sobre a história. Terceiro ano B gostou também, muito. E também tem o filme do pintor, sobre o pintor Van Gogh. Então, esses dois filmes são fontes históricas. Por quê? Porque conta a vida, a trajetória, o que eles fizeram, né? O que eles lutaram. No caso da Malala, lutava pela educação, pelo direito da educação, não é isso? Então, os filmes, eles têm, né, essa forma de nos trazer informações. Os vídeos também, por exemplo, a gente está aqui fazendo um vídeo, uma aula, para dar informações para vocês. Então, olha que interessante, a gente está falando da fonte histórica, estamos dando informações para vocês também através do vídeo, certo? As músicas também contam histórias, né? Porque tem música que conta a história de um lugar, de uma cidade, né? Do Brasil, por exemplo, de um país, né? Ou então de uma situação, de uma coisa que estava, por exemplo, de um assunto que estava passando, uma situação econômica do país, ou política, certo? Então, esses tipos de fontes também são bastante importantes. E agora nós temos as fontes arqueológicas. Nós também estudamos o trabalho do arqueólogo, lembram? E história também. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo agora, antes vocês já tiveram assuntos para entender esses, tá bom? Então, vamos lá. O que são essas fontes arqueológicas? São materiais encontrados em sítios arqueológicos. Lembram que a tia até deu exemplo de que às vezes alguém está lá plantando a sua rocinha, aí cava lá com a enxada, de repente acha uma pedra diferente, acha um fóssil, né? uma ossada, e aí chama um arqueólogo, né? Chama um historiador para ver o que é aquilo ali. E de repente é um sítio arqueológico, né? É um espaço que tem vários materiais antigos que vão contar a história daquele lugar, né? Às vezes tem objetos de arte, tem outros fósseis, enfim. Tá? Então aqui à esquerda nós vemos uma foto que mostra armas encontradas em um sítio arqueológico. Né? A gente fala armas porque a gente está vendo aqui pontas de lanças, né? Provavelmente uma pedra, que é essa aqui embaixo, que talvez servisse como uma faca, algum objeto cortante. Aqui, ó, parece um machado, né? Algo parecido. Então, assim, eram armas, né? Eram objetos de caça, tá bom?
possivelmente de homens pré-históricos. E aqui à direita a gente vê um arqueólogo trabalhando, né, gente? Então ele está aqui num sítio arqueológico, ele está descobrindo um fóssil humano, tá? A gente sabe que é humano pelo esqueleto, né? Aqui pelas formas e tal. Mas poderia ser um fóssil animal também, né? Um esqueleto animal, tá bom? Poderia ser um objeto de arte, um vaso, enfim. Então, onde podemos encontrar, não é? Onde é que a gente pode encontrar? Em muitos lugares, por exemplo, igrejas, bibliotecas, museus, estradas e praças, não é isso? Essas fontes, elas estão, né, disponíveis em vários locais. Nas igrejas pode contar história, né? A história, por exemplo, aqui em Rio Largo tem a igreja bastante antiga, não é? Que é a igreja de Cachoeira. Então, ela tem histórias para contar, não é? E também as bibliotecas, através de livros, de documentos, nos museus, né? Que é o melhor lugar para a gente encontrar documentos, né? Nas estradas e nas praças, né? A gente também consegue contar história nas praças, nas estradas. Então, tudo isso são fontes de documentos históricos. Agora, a gente vai ver que a arte, ela também pode contar uma história, né? Então, ela pode também ser um documento histórico, ser uma fonte histórica. O livro de vocês traz um artista chamado Debré, tá? Então, a gente vai ver que a arte dele era documental, ou seja, a arte dele serviu, né? E serve até hoje como documento histórico. Por quê? Porque através dos quadros que ele pintou, a gente consegue ver como era o Brasil na época que ele estava aqui. Ó, gente, Debré, vocês já devem ter visto aí que o nome é diferente, né? A escrita, a pronúncia. Jean-Baptiste Debré foi um pintor francês, tá? Então, quando o rei de Portugal veio aqui para o Brasil, que a história também vocês já conhecem, quando ele veio aqui para o Brasil, ele trouxe uns artistas franceses para cá, para começar a pintar aqui no Brasil, porque não tinham muitos pintores ainda, né? Então, o Debré foi um deles, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho das artes que ele pintou, né? E como essas artes serviram de documentos históricos, tá bom? Então, como eu falei para vocês, ó, esse segundo tópico aqui, a arte é um dos principais documentos históricos. Então, aqui, Debré retratou o quê? O carnaval, né? O carnaval é uma tradição muito antiga aqui no Brasil, né? Uma das principais atrações turísticas, certo? Movimenta muita gente, muitos turistas. Então, ele retratou o carnaval na época que ele estava aqui no Brasil. Olha, a gente pode ver que os rostos eram pintados, não é isso? Pode ver também roupa colorida, né? Aqui, se você prestar atenção, tem um menino, uma mulher sentada, eu acho que é ovo. São ovos. São ovos, eu acho que são ovos. Né? Que tinha prática de jogar ovos um no outro, né? Para brincar o carnaval, né? Então, ele retratou muito bem o carnaval. Então, como é que a gente ia saber como surgiu, ou até o carnaval, né? Como era naquela época, se não tivesse as pinturas, né? As fontes históricas. Né? Isso serve para ajudar a gente a imaginar, né? A pensar como era logo quando surgiu as festas de carnaval. Nessa segunda obra dele aqui, a gente vê o título aqui, Jantar no Brasil. Então a gente consegue ver que o quadro ainda se passa, né? Na verdade, ele mostra uma época em que os negros ainda eram escravizados. Olha, gente, que interessante. O Debré, quando estava no Brasil, o Brasil tinha a prática de escravizar, né, os negros, que a gente também já estudou isso, né? A gente já sabe que era uma prática errada, né? Que as pessoas são todas iguais, independente da cor da pele, da altura, né, da largura, enfim, de qualquer coisa. As pessoas são todas iguais e todas merecem respeito. Mas o Brasil, infelizmente, assim como outros países, teve essa prática feia, né, essa prática ruim
racista. Então, olha que interessante, como é que a gente sabe como as pessoas se comportavam, né? Como é que os negros eram tratados nessa época se não tinha nem fotografia direito, né? Então, os artistas pintaram. Então, Debré fez esse documento muito interessante do Brasil, né? A gente vê aqui duas pessoas brancas sentadas à mesa, né? São os donos da fazenda, provavelmente, da casa grande. E aí, ao redor, a negra aqui está abanando, né? Está servindo. O negro está aqui à direita do quadro, né? Vigiando, como se fosse um capataz, um segurança. Tem outra negra lá na porta e as crianças, né, estão aqui comendo abaixo da mesa, né, no chão. Então, como se fossem animaizinhos, né, que a gente dá um petisco, alguma comida. Então, olha que triste, né, gente? Esse quadro. Esse quadro causa indignação na gente, né? Não é um quadro da gente achar bonito, né? A gente fica triste por saber que a realidade era assim. Então, a gente só sabe porque Debré, junto com outros artistas, pintaram essa realidade, tá? No livro de vocês, tem outras 3 obras. As tias escolheram obras diferentes para colocar aqui nos slides. No livro tem outras 3, tá bom? Olhem lá, olhem a legenda e pesquisem mais sobre obras dele, que é muito interessante. Isso mesmo. Então, tudo que a gente viu aqui, né, serve como fonte histórica, né? Temos exemplos de fontes históricas, é isso. E vocês também podem ir no livro, né? Dê uma olhadinha, uma revisada antes de responder as atividades. Tá certo, gente? Obrigada pela atenção, galerinha, e até a próxima. Obrigada e até a próxima aula.